estou começando no realismo e quando termino ela fica bem pigmentada, mas quando ela vai para cicatrizar ela fica bem mais clara e às vezes a sombra fica borrada. Ô brother, vamos lá. O lance de você estar entrando no realismo. Essas coisas que estão acontecendo, primeiro você tem que ver o seguinte. A base para fazer uma sombra, independente do desenho, se você vai fazer uma sombra no realismo, se você vai fazer uma sombra para fazer uma rosa só sombreada, ou você vai fazer, sei lá, um punhal, qualquer desenho, independente do que seja, uma andorinha, uma flor, qualquer coisa. A técnica de sombra que você vai usar é basicamente a mesma. Se essa sua técnica ela não está bem aprimorada e você já vai para o realismo, você pode ter esse tipo de dificuldade do que acontece. Mas pelo que você está me falando, pode estar acontecendo duas coisas, tá? A primeira, do lance da sombra ficar meio borrada, meio marcada, provavelmente por conta da técnica você não está conseguindo espalhar bem a tinta e fazer com que ela fique uniforme. Por isso que ela tende a ficar mais manchada. E a outra questão de que dá a impressão de que ela está bem pigmentada, mas na realidade ela saiu bastante tinta na cicatrização e ela fica muito mais clara, provavelmente você não pigmentou tanto quanto você imaginou. Se você está trabalhando ou com pigmento diluído demais, ou se você está passando muitas vezes em cima do lugar com pouco pigmento dentro da biqueira, a pele ela tende a ficar mais avermelhada e você tem a impressão de que ela está ficando mais escura, mas na realidade você não está pigmentando mais, a pele ela está ficando só um pouco mais machucada. E aí parece que tem toda a questão do volume, que tem mais profundidade, tem menos profundidade, e aí quando cicatriza a gente tem, puta, parece que fica tudo meio lavado, né? Não tem profundidade, parece que todos os tons são meio parecidos e tem essas manchinhas. Eu acredito que seja isso porque foi bem o que eu passei quando eu estava começando. No começo eu tinha um certo receio de pigmentar demais e acabar escurecendo. E aí sempre ficava faltando sombra. E aí conforme eu fui progredindo, eu já tive esse problema de achar que estava bem pigmentado, mas na realidade era só mais o vermelhidão da pele. Depois eu tinha que ir retocar, colocar mais profundidade, até eu ir entendendo exatamente o que estava acontecendo. O que eu percebi realmente, depois que foi o que virou a chave, foi quando eu entendi que o grande problema era a aplicação correta da técnica, entendeu? E aí você consegue ver a diferença. Porque quando a gente está fazendo uma pigmentação, e mesmo que a gente passe em várias camadas ali para ir escurecendo, se você aplica a técnica corretamente, você não deixa a pele tão avermelhada. É claro que em algumas pessoas, em algumas regiões, tipo essa dobra do braço aqui é uma bosta, velho. Geralmente fica aquele efeito carne moída, por mais mão leve que você tenha. Mas é assim no começo que você faz. Aí você vai progredindo, depois você volta e acerta se ficou alguma coisa, porque isso atrapalha bastante na hora que a gente está fazendo. Tô falando bem a minha experiência, tá? E pelo que você fala aí, é basicamente muito do que acontecia comigo.